Depois da eliminação, começam a chegar os primeiros pedidos de demissão do técnico Felipe Luiz. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre o Wallace Yan, que pediu desculpas, e vou falar também sobre uma nova proposta vinda do futebol português para tirar Léo Ortiz do Flamengo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, hoje não tá beleza, na moral. Flazoeiro, mas a Copa do Brasil não era prioridade, mas perder também não é prioridade nunca. Eu vou falar sobre as notícias do Flamengo, tem muita coisa acontecendo no Mengão, mas antes eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, você não paga nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque o seu like ajuda demais no nosso trabalho, o seu like ajuda demais em nosso crescimento. E como sempre eu digo, gente, é muito importante para nós. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, tá certo? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando do jogo de ontem, porque assim, quero começar falando do Wallace Yan. Gente, eu falei no meu pós-jogo e eu mantenho o que eu falei. O Wallace Yan não era para bater o último pênalti. O Wallace Yan, se fosse para bater um pênalti ali, talvez eu colocaria ele para bater o segundo pênalti. O Arrascaeta bateu o primeiro, na minha concepção, o Wallace Yan bate o segundo, aí você pode ter o Jorginho, que é um jogador mais experiente, bate o terceiro. Eu acho que, eu tô vendo uma galera falando e tal, cara, é muito perigoso, era muito perigoso, e todo mundo sabia do risco de colocar o Wallace Yan para bater o último pênalti, porque se ele faz aquele pênalti e depois o Rossi consegue pegar, por exemplo, o pênalti do Ederson, a gente estava classificado. E hoje estava todo mundo falando do menino. E hoje eu tô vendo uma galera um pouco criticando, um pouco defendendo. Só que, cara, é um garoto, ele tem 19 anos, uma pressão absurda que foi colocada em cima dele nesse jogo. Ontem, os caras estavam batendo nele o jogo inteiro. Toda hora chegava um jogador do Galo, batia no moleque. Toda hora. Então, assim, eu, na minha concepção, acho que o grande erro do Felipe Luiz ontem foi a escalação da cobrança do pênalti. Na hora da escalação eu vi que muita gente falou e tal, mas eu achei que ele... Depois, no decorrer do jogo, fazendo uma análise assim mais de cabeça fria, eu achei que ele escalou certo, ele colocou os caras que estavam na rotatividade certo, ele colocou os caras que estavam bem para jogar o começo do jogo, velocidade e tal. Cebolinha, que estava muito contestado. O Cebolinha entrou bem no jogo, cara. Cebolinha entrou bacana no jogo. O Gonzalo Plata estava bem no jogo. Achei que ele escalou de 1 a 11 certo. Achei que ele fez certo na escalação. Agora, acho que ele errou no pênalti. Não, na minha concepção, não era para colocar o Samuel Lino para bater. O Samuel Lino estava mal no jogo, cara. O Samuel Lino, ele estava mal no jogo. A gente via que no jogo, ele sentiu o jogo. A gente tava claro isso. Durante o jogo percebeu. Cara, o Samuel Lino sentiu o jogo. O Samuel Lino não tá bem no jogo. O Samuel Lino, ele tá sentindo esse jogo. Eu não colocaria para bater. E o Wallace Yan, eu até colocaria para bater. Mas não colocaria para bater o último pênalti. O moleque foi pressionado, perdeu o pênalti. E infelizmente a gente tá fora da Copa do Brasil. É chato você perder pro Atlético Mineiro. É complicado você perder pro Atlético Mineiro. E após a derrota, o Wallace Yan, ele foi na rede social e colocou: a vida me ensinou a dar a volta por cima, e ver que após a tempestade o sol brilha e que a dor não dura para sempre. É só acreditar. Peço desculpas à nação e farei de tudo para dar a alegria que vocês merecem. E a minha torcida é que o Wallace Yan, ele não... Por exemplo, como eu posso falar? Ele não... A carreira dele não acabe, ele não perca a confiança, não perca a personalidade que ele tem no Flamengo por conta desse pênalti perdido de ontem. Tomara que ele consiga manter a cabeça boa e como ele disse aqui na postagem dele mesmo, né? Que ele consiga dar a alegria que o torcedor rubro-negro merece. Agora o meu vizinho aqui começou a fazer uma obra. É brincadeira. Bom, deixa eu falar sobre o técnico Felipe Luiz, porque após a derrota, começaram alguns pedidos de demissão
para o técnico Filipe Luís. Alguns torcedores, principalmente nas redes sociais, dizendo que o trabalho do Filipe Luís bateu no teto, que não dá mais para o Filipe Luís, que o Filipe Luís, o Flamengo já não joga mais, não está jogando mais como antigamente, e principalmente isso se dá depois daquela notícia que saiu ontem, que o Boto já tinha cobrado o Filipe Luís, que o Boto estaria insatisfeito com os resultados, com o futebol apresentado pelo Flamengo. Gente, a função do Boto é essa. Ele tem que cobrar, ele tem que fazer reunião com o Filipe Luís constantemente. Ele tem que falar, Felipe, aqui tá ruim, aqui tá bom, aqui precisa melhorar, isso aqui, isso aqui. Essa é a função dele. Ele não fez nada além da obrigação dele. E quanto ao Filipe Luís, o meu pensamento é, eu acho que o Filipe Luís eu acho que ele tem muito caldo para dar no Flamengo. Eu acho que é um técnico que tem muito caldo. Todo time, ele passa por um momento de turbulência e depois ele volta e tá tudo bem. Quantos momentos de turbulência não passou, por exemplo, o Abel Ferreira no Palmeiras? Como tá passando por um agora também. Quantos momentos apertados não passou o Abel Ferreira no Palmeiras? Então, assim, eu tenho visto algumas pessoas pedindo a demissão do Filipe Luís. Eu respeito a opinião de todo mundo, eu respeito, talvez, até a decisão, né, de todo mundo, mas eu te convido para uma reflexão. O Palmeiras passou por um monte de momento difícil e não demitiu o Abel. O Fortaleza tinha passado por vários momentos complicados e não tinha demitido o Vojvoda. Foi demitir o Vojvoda agora. Mas Flazoeiro, aqui é Flamengo, tá? Porque aqui é Flamengo, a gente vai ficar trocando de técnico toda hora. Toda hora. Qual era o planejamento inicial? Brasileiro e Libertadores. Cara, infelizmente, o Flamengo perdeu a Copa do Brasil. Infelizmente. Mas eu tenho visto muito pedido de demissão do técnico Filipe Luís. Eu queria saber a sua opinião, você que assiste a gente aqui. Se você fosse o Flamengo, você manteria o Filipe Luís ou você demitiria o Filipe Luís? O que você faria se você fosse membro da diretoria do Mengão? Bom, quem falou também ontem após o jogo foi o Hulk e falou sobre o Alacian. Ele disse, não tenho nada contra o Alacian. Eu tentei falar para ele que ele é um menino com muito talento, só que ele não quis escutar. Às vezes, a imprensa acaba alfinetando. Não existe uma briga de um jogador com outro. O que a gente tenta é aconselhar. A primeira discussão que eu tive com ele foi que eu mandei ele ficar tranquilo, porque ele estava xingando o Saravia e o Coelho. Aí ele virou para mim e mandou eu tomar naquele canto. Eu respondi, que boquinha podre. Aí ele falou, vai tomar naquele canto mesmo. Aí eu falei, cara, você é mal educado, né? Mas é um menino que tem muito talento. Talvez por estar em um clube muito grande e ter subido muito jovem, você não tem cabeça tão trabalhada e acaba deixando ser influenciado. Que ele mantenha o foco porque tem muita coisa para caminhar e ser um grande jogador. Manter a cabeça boa, senão isso vai acabar apagando o futebol dele, foi o que disse o Hulk sobre o Alacian após a vitória do Galo. Após a vitória não, né? Porque o Flamengo ganhou o jogo. O Flamengo ganhou o jogo. Lembrando, o Flamengo tem 3 jogos e 3 vitórias na Arena do Galo. O Flamengo não perdeu o jogo, não. O Flamengo ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Bom, falar agora sobre o Léo Ortiz, porque ontem o Pablo trouxe a informação e também essa informação saiu lá em Portugal, no SIC Notícias, que o Sport está interessado na contratação do Léo Ortiz e que já estaria preparando uma proposta de 12 milhões de euros pelo jogador. Vale lembrar que o Red Bull Leipzig já tinha feito uma proposta de 15 milhões de euros pelo Léo Ortiz e o Flamengo não aceitou essa proposta. Então assim, vai chegar uma proposta de 12 milhões de euros. Cara, o Flamengo não vai aceitar negociar o Léo Ortiz nesses valores, pelo menos por agora. Tipo, o Flamengo precisa muito do Léo Ortiz, é um zagueiro com muita qualidade. O Flamengo também tem os objetivos bem claros para a temporada, é líder do Campeonato Brasileiro, tem um jogo importantíssimo da Libertadores quarta-feira que vem contra o Internacional. Então, assim, o Flamengo não vai aceitar por esses valores negociar o Léo Ortiz. Talvez o Flamengo só negocie hoje o Léo Ortiz se chegasse ali a multa do jogador, que aí o Flamengo não teria o que fazer, teria que liberar. Mas na minha concepção, proposta nenhuma que chegar pelo Léo Ortiz vai fazer com que o Flamengo libere o jogador, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, meu vizinho fazendo obra.
Muito obrigado por tudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vambora com tudo, né? Porque o que cabe a gente é apoiar sempre o Flamengo, tá sempre apoiando o Mengão e torcendo para que as coisas deem certo, tá bom? Muito obrigado, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu!